grandiosamente, Pai. Neste momento, Senhor, te agradeço, Pai querido, por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Quero expressar a minha alegria imensa de estar aqui reunido com os irmãos para cultuarmos o nome do nosso Salvador, do nosso Jesus amado e bondoso. Irmãos, eu agradeço a Deus pelo Senhor ter me conduzido, ter nos conduzido até aqui. O Senhor, Ele não trabalha com por acaso. O Senhor, Ele é extremamente zeloso, cuidadoso, perfeito em tudo, perfeito no seu trabalhar, no seu agir. E para estarmos aqui, irmãos, reunidos num momento tão maravilhoso como esse, porque, irmão, é tão extraordinário, é tão especial, além da nossa compreensão, um momento específico como esse. Sabe por quê, irmãos? É só olharmos lá fora. É só olharmos lá fora como está. A bagunça, a baderna que está lá fora. Aí a gente vê no meio de todo esse caos pecaminoso que está aí fora, estávamos estudando a lição desse trimestre, acho que foi desse trimestre, foi das primeiras aulas, onde o comentador da revista ele disse que o mundo está num estado de putrefação espiritual, decomposição espiritual, se cumprindo o que a palavra de Deus diz, que ele vai de mal a pior. Mas aí a gente vê o Senhor com as suas células. Isso aqui é uma das células do céu, extensão do céu, no meio do mundo velho carcomido pelo pecado, irmãos. E nós estamos aqui fazendo parte disso aqui, meus amados irmãos, com um detalhe que não podemos esquecer: não somos dignos, nunca fomos, não somos merecedores e nunca fomos e nunca seremos. É por pura bondade, graça e misericórdia do Criador dos céus e da terra, aleluia, que enviou o seu Filho amado a este mundo para nos remir. Irmãos, para estarmos aqui, houve todo um mover dos céus, aleluia. Houve um mover de Deus, aleluia. E isso, irmão, isso sim é motivo de darmos glórias, de darmos aleluia, de bendizermos aquele que nos tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Irmãos, quero convidar os amados irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias. Eu vou ser breve, se assim o Senhor permitir, Ele está à frente. E vamos ler, abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, segundo escreveu o evangelista Lucas. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 6, abrir no capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas. Glória a Deus. Vamos ler uma passagem bastante conhecida, e é a partir do versículo 11. É o filho da viúva de Naim.
Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa é uma história muito conhecida, né? É uma história muito conhecida, porque essa história, ela não só é muito pregada, como também ela é cantada, né? Eu creio que os irmãos certamente já devem ter ouvido hinos, louvores, né? Inspirados por Deus, retratando ou baseados nessa maravilhosa história. E acredito também que os irmãos certamente já devem, alguns, se não todos, mas pelo menos alguns já devem ter ouvido alguém pregando também sobre essa linda história. Essa história, irmãos, ela é uma história que começa de forma trágica. É uma história de um profundo sofrimento, terrível sofrimento vivido por uma mulher. A Bíblia não diz o nome dela. Mas, quando eu estava meditando aqui nessa história, né, eu estava um certo dia trabalhando e eu sempre procuro meditar na palavra no trabalho, meu trabalho. Eu trabalho plantando umas coisinhas lá no sítio, umas verdurinhas, e aí eu trabalho e fico meditando. E ali me veio no sentido, um certo dia eu estava trabalhando e veio no sentido dessa passagem. E o Senhor começou a falar coisas comigo, porque especificamente naquele momento eu estava vivendo um momento de dificuldade, né? Dificuldade, estava buscando a Deus, querendo uma resposta. E ali o Senhor me levou em pensamento a essa passagem e começou a falar comigo algumas coisas. E uma das primeiras coisas que o Senhor falou comigo é que não importa como uma história ou como a história de alguém começa, e sim como ela termina. Jesus vai dizer:
aquele que perseverar até o fim. Olha ele apontando para o fim da nossa trajetória. Se está com Cristo, continue com Cristo e vá com Cristo até o fim. Só presta se for até o fim. Só vale a pena se for até o fim. Aleluia! E essa história, ela começa trágica. Imagine os irmãos, essa mulher, a Bíblia não diz, mas aparentemente ela tinha uma vida de esperança, uma vida boa. Tinha um esposo e tinha um filho. E para aqueles tempos, irmãos, o esposo, o que era a garantia de se ter um esposo naquela época? E no meio daquela cultura judia? Era uma garantia financeira. Era a garantia de que aquele esposo iria batalhar, trabalhar, para que aquela mulher e aquele filho não passassem necessidades. Era a esperança. Aí veja, aquela mulher começa a ter problemas com a morte. A morte vem e leva o esposo daquela mulher. E, irmãos, e há um procedimento global que abrange todas as culturas e envolve a morte. Que procedimento é esse? Lugar de mortos é com os mortos. Lugar de vivos é com os vivos. E quando a morte vem, tira a vida daquele homem, o caos psicológico, as preocupações, as incertezas invadem o coração daquela pobre mulher. E ela começa a viver um trauma terrível. Por quê? Porque o procedimento que envolve a morte ia se cumprir e estava se cumprindo naquela mulher. E qual é o procedimento? Morreu, durante algum tempo fica com os vivos, mas depois tem que ser tirado do meio dos vivos e levar para junto dos mortos. A triste separação. E aquela mulher, e a cultura, o pior ainda, é que a cultura judia, ela não permitia que os familiares velassem seus mortos, fazia parte da cultura judia, velassem seus mortos por um longo tempo, como até mesmo nós aqui, essa cultura foi quebrada nossa aqui por conta da pandemia. Mas normalmente é 24 horas, né? Lá no meio do povo judeu, principalmente naquela época, normalmente quando alguém morria era sepultado no mesmo dia. Aí veja, aquela mulher está vivendo o trauma de ter perdido seu esposo, mas ela ainda tinha uma alegria. E qual era, irmão? Um resquíciozinho de alegria. Era poder estar ali olhando para o seu amado, mesmo morto. Mas aí, irmão, vem o tempo cruel e implacável contra uma mulher já com o coração despedaçado. E o tempo vai correndo. E aí eu imagino que alguém chega para ela e diz assim: olha, está na hora.
E aí eu lembrei, irmãos, de uma situação que eu vivi quando eu era bem jovem, né? Tinha um vizinho nosso lá no sítio. Eles há muitos anos, eu nasci e me criei lá, ainda estou lá hoje. Já casei, tem 20 anos já que eu estou casado, mais de 20 anos. E eu estou lá no mesmo lugar, morando pertinho da casa onde eu me criei. Em frente à nossa casa tinha uma família formada por pessoas até muito parecida com a nossa. Um casal com a mesma idade do meu pai e da minha mãe. Os filhos, a gente foi criado ali no sítio, todo mundo criado junto, aquela coisa bem próxima mesmo. E quando foi um dia, esse rapaz tinha um filho um pouco mais jovem do que eu, e ele começou a ter uns problemas familiares, esse vizinho. Ele começou a ter uns problemas com os filhos, familiares, e ele não suportou, e um dia sem nós imaginar ou esperar, porque éramos muito próximos, ele tirou a própria vida. Ele bebeu veneno e morreu. E ele tinha muitos filhos. Irmãos, isso foi um abalo terrível. Porque nós éramos vizinhos e a gente acompanhou o sofrimento daquele povo. Irmão, era muito angustiante, muito desesperador, porque a gente via o desespero na vida daqueles filhos e a gente de mãos atadas, sem poder fazer absolutamente nada. E aí eu lembro que o sofrimento tomou conta daquela família, mas aí quando chegou, eu nunca esqueci isso aqui, o pior momento foi na hora de tirarem o corpo daquele pai de família do meio daquele povo. Irmãos, ali, eu jamais me esquecerei daquilo. Era de cortar o coração da gente. O desespero dos filhos. E aí, irmão, o mesmo aquela mulher estava vivendo. Alguém chega para ela e diz, olha, está na hora de tirar o seu esposo de você, para sempre. E eles pegam aquele homem, levam para o cemitério e sepultam. E aí ela fica com o menino, pequenininho. Eu imagino. E a Bíblia não diz que tempo houve entre essas duas tragédias. Mas, coitada da mulher lutando, porque ninguém se acostuma com a morte. A pessoa sobrevive, um dia após dia. E ela se adequando, irmão. Eu imagino que é como a pessoa que dorme sobre um colchão de espinhos. Ele vai se adaptando, caçando pontos ali para poder sossegar. E aquela mulher tentando se enquadrar, tentando se adaptar àquela vida sem o seu esposo, vem outra tragédia. Meu Deus. A morte vem e leva o seu filhinho. E aí, todo o processo e o procedimento vivido, procedimento traumático, vivido por aquela pobre mulher, começa, meu irmão, a se repetir novamente. E eles vão velar o pequenininho dela, o jovem, e de repente e ela começa a viver novamente, lá vem o tempo novamente cruel e implacável. Ela ainda está ali acompanhando seu filho, e eu imagino que ele está lá, mas ela olha, né, a lei naquele tempo proibia até de tocar,
Mas eu imagino que ela acompanhava, e aí de repente alguém chega, está na hora. E aí aquela mulher, o desespero, porque era uma ferida em cima de outra ferida, não cicatrizada. E aí eu acho linda aquela mulher. Ela encontra uma forma de driblar o tempo. Ela vai separar, vai sair a minha última esperança. Está indo embora. O que eu faço para ficar mais um tempinho com ele? Já sei. Vou acompanhá-lo até a sepultura. E aí, irmãos, o Rei da Glória, o dono da vida, ele acompanhando lá de cima. Aleluia. Ele acompanhando lá de cima. Eu imagino que o pai brada no ouvido de Jesus. Estou conjecturando. Meu filho, tu é o autor da vida. Tudo foi criado por ti. E aí? Aí eu imagino, Jesus diz, eu vou para lá, eu vou para aquelas bandas, meu pai. Vou juntar aqui os discípulos, nós vamos para aquelas bandas. E a perfeição, aleluia, do trabalhar de Cristo faz com que Ele os encontre na hora perfeita. Meu irmão, te desespera não, te desanima não. O que Jesus tem para ti, meu irmão, vai vir no tempo perfeito dEle. Aleluia. E aí eles vão em direção ao cemitério, uma multidão vai ter que ser sepultado. E quando eles chegam, vão saindo da cidade, eles encontram uma outra multidão. Aí vem uma multidão atrás, alguns homens na frente da multidão, eram os discípulos. Só que na frente daquela multidão vinha um jovem. Eles iam sepultar um jovem morto, só que de lá para cá vinha um jovem na frente daquela multidão, na frente daqueles homens, com a vida, o poder da vida. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia diz que ele se aproxima daquela multidão e ele vai direto à principal vítima. Ele não erra, irmão. Ele não erra o alvo. Aleluia! Ele vai direto à principal vítima. E ele chega lá e olha para ela e diz assim: não chores. Não chores. Eu tenho assistido a tua luta. Eu tenho assistido a tua dor. Eu tenho acompanhado o teu sofrimento. Não chores. E aí ele vai em direção ao morto. E a Bíblia diz que ele toca no esquife. Ele toca no caixão. Quando ele toca no caixão, a multidão para. A multidão para. E aí ele fala. Ele fala, irmãos, porque o nosso rei, ele fala. Aleluia. E ele diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem se levanta. A Bíblia diz que o jovem se levanta e se senta e começa a falar. Aí ele pega ele pela mão, levanta, conduz ele até a sua mãe e diz: pegue o seu filho, tome de volta, é seu, tome seu filho. Aleluia. A história é linda.
E eu, me alegrando com essa história, e o Senhor me lembrou de algumas coisas interessantes ali sobre essa história. É que essa história, irmãos, ela é muito idêntica. A história desse jovem especificamente, ela parece muito com a sua história, parece muito com a minha história. É muito parecido, irmãos. Se assemelha. Quando a gente vai olhar os detalhes dessa história, comparado com a nossa história, a gente percebe a real identificação. Irmãos, abra sua Bíblia lá em Efésios 2, versículo 1. Efésios 2. Oh, glória a Deus. Efésios 2. Efésios 2, 1. Olha o que diz. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E aí eu pergunto para os irmãos, qual era o estado daquele jovem quando Jesus o encontrou? Morto. O que Paulo está dizendo aos Éfesos aqui? Que nós também estávamos mortos. Estávamos mortos. A diferença é que aquele jovem estava morto fisicamente e nós estávamos mortos espiritualmente, afastados de Deus, separados de Deus. Agora veja a semelhança. Aquele jovem, ele estava vivo e vivia com os vivos, falei lá atrás. Aí ele morre. Quando ele morre, ele vai sendo conduzido, porque morto não anda, morto não se governa, morto não faz o que quer, morto não diz o que quer, morto não fala. Ele está sendo conduzido à sepultura. E aí eu lembrei de mim. Eu lembrei que eu também, há 14 anos atrás, eu também estava morto. E eu também estava sendo conduzido a uma sepultura diferente da dele lá. Era uma sepultura muito pior. E qual era, irmão Raimundo Alexandre? A sepultura infernal. E quem me conduzia? Satanás e a sua corja de demônios. Era assim, meu irmão, que você vivia. Era assim que nós estávamos, mortos, sendo guiados. E aí, Jesus veio ao nosso encontro, irmão. Aleluia! Jesus veio ao teu encontro. Aleluia! Jesus nos ressuscitou. Jesus nos restaurou a presença de Deus. Ele nos lavou, Ele nos purificou, aleluia, Ele nos redimiu. Ele sarou as feridas da nossa alma, causadas pelo pecado. Ele quebrou as cadeias que nos aprisionavam, aleluia. Ele nos libertou. Estamos aqui, aleluia, porque estamos vivos, porque esta é uma casa de vivos, edificada para a adoração do Deus vivo. É por isso que você está aqui, meu irmão, é porque você está vivo. Jesus te ressuscitou. Amados irmãos, olha que coisa interessante. Ele estava morto
E a partir daquele momento, ele tinha um trajeto a percorrer. O trajeto de todos os mortos. O trajeto de todos aqueles que estão mortos. Era o trajeto em direção ao cemitério. Ele tinha que percorrer aquele último trajeto em direção ao cemitério. O seu destino era o cemitério. O destino daquele jovem, a sepultura. Aí veja a semelhança. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tínhamos um trajeto determinado para nós também. Ninguém podia mudar esse percurso, somente Jesus. Somente Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A mãe dele não podia, os discípulos não podiam, Pedro, os ídolos das nações não podiam e nem podem. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Quando Jesus encontra o jovem, ele ressuscita o jovem, restaura a vida do jovem. Aí o jovem estava caído, coitado. Eu lembro quantas vezes eu não estive, ela é testemunha, minha esposa, caído, bêbado, embriagado, bebia que caía, meus irmãos, escravizados. E acredito que igual a mim, muitos irmãos, eu me senti na pele daquele jovem, porque ele estava caído, sendo guiado, coitado, conduzido. E assim também éramos nós, estávamos caídos. E aí, veja, olha a semelhança. Jesus pegou ele, ressuscitou, devolveu a ele a vida e mudou, aleluia, mudou o trajeto dele, irmão. Aleluia, aleluia. Ele mudou o trajeto dele. O trajeto dele que antes era para o cemitério. Aí Jesus disse, não, agora é o seguinte, rapaz, tá vivo, teu trajeto agora vai voltar para a casa da tua mãe. Aí Jesus pegou, irmão, você que estava com o trajeto traçado para a sepultura infernal. Aí Jesus foi lá, te encontrou, tocou em ti, aleluia, te limpou, te ressuscitou, te deu a vida e disse assim, agora o teu trajeto não é mais para o inferno não, agora tu vai para o céu. Vai voltar para a casa do papai. Aleluia. Vai voltar para a casa do Criador. Irmãos, estamos indo para lá. Muito em breve chegaremos. E aí, irmãos, para encerrar, olha que coisa linda isso aqui. Os irmãos lembram que o tempo foi cruel com aquela mulher e com aquele jovem também. Foi, né? Cruel, implacável. Se não tem um jovem chamado Jesus naquele caminho, meus irmãos. Agora veja, aqui tem uma diferença. O tempo que é cruel e implacável, que foi cruel e implacável aquele jovem, agora o tempo ele é nosso amigo.
quanto mais tempo se passa, mais perto do nosso repouso eterno nós ficamos. Aleluia! Quanto mais o tempo passa, mais perto da redenção estamos. Aleluia! Aleluia! Irmãos, e muito em breve Jesus virá. Muito em breve Jesus virá. Breve Jesus estará reunindo a sua igreja nos 4 cantos do planeta Terra. E nos levará para estarmos eternamente com Ele. Outra coisa, irmão, interessante. Veja, irmãos, a morte abateu-se sobre a vida do esposo dela e ele cumpriu seu destino. A morte abateu-se sobre a vida do jovem e aí houve uma mudança. Meu amado irmão, quantas pessoas, irmão, que você conheceu e que você conhece, que tiveram tantas oportunidades e rejeitaram e partiram sem Deus, sem paz, sem esperança e sem salvação. E quantos nós conhecemos que estão ainda tendo oportunidades, mas rejeitam, não querem. Meu amado irmão, mas olhe, outra semelhança nossa com aquele jovem, assim como a situação daquele jovem foi transformada diferentemente da situação do seu pai, assim também ninguém sabe por quê. Não sabemos, irmãos. Nós não sabemos. Nós não entendemos. Tem aquele hino que diz assim: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Irmão, nós não sabemos, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Eu sou de uma família grande, irmão. Minha família é grande. Pastor Carlos Alberto conhece a minha família, né? O Carlos Alberto, o meu avô é irmão do avô do pastor Carlos Alberto. E aí, a parte do meu pai, a família é grande. A parte da minha mãe, muito grande também. E da parte do meu pai, Deus tem salvado. Tem muitos crentes, tem a de Fransquinha, que é Titon, que é os pais do pastor Carlos Alberto. E junto com outros, Chaga ali, e muitos outros, há muitos anos foram desbravadores lá onde eu moro. Mas da família da minha mãe, irmãos, misericórdia, povo duro, coração, tem dificuldade. Eu creio que eu sou um dos poucos, se não o único, não consigo raciocinar aqui, enfim. Mas
Às vezes eu me preocupo, a minha esposa sabe disso, as responsabilidades, as dificuldades que a gente tem. Mas quando eu lembro, irmãos, que eu estava morto, quando eu me lembro da onde Jesus me tirou, meus irmãos, irmãos, não sabemos porquê, eu não sei porquê, mas Jesus me escolheu, me tirou daquela vida desgraçada que eu vivia, a vida miserável que eu vivia. E eu sou grato a Deus. Eu sou muito feliz, irmãos. Sou muito grato ao Senhor por esta nova vida que o Senhor me deu. Eu não sei, meu irmão, do tamanho do teu problema. Eu não sei das lutas que você tem enfrentado. Não sei. Mas eu quero dizer para você nesta noite, encerrando essa oportunidade, eu quero te dizer que independente da tua luta, do teu problema, o maior milagre Jesus já fez na tua vida. Amém? Ele te deu uma nova vida. Ele te restaurou a presença de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos, eu agradeço aqui.